Só em ti confiarei. Levante suas mãos. Eu nada temerei. Declare que você confia somente nele. Aleluia. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Pai, nós somos gratos, Senhor, porque nós temos convicção que o Senhor existe, Pai, que o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor, porque nós nunca nós estaremos sozinhos, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara, Pai, porque o Senhor está dentro de nós, o Senhor está em nós, o Senhor está em todos os lugares. Pai, muito obrigada, Senhor, porque existe proteção sobre as nossas vidas e nós aguardamos com expectativa a volta do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por essa noite que o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos, Senhor, entender, Senhor, o seu plano para as nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Quem está animado aqui nesse lugar? Apesar do frio, você está aquecido por dentro, querido. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigada por esse louvor maravilhoso. Muito obrigada, queridos. Vocês são uma bênção, viu? Obrigada. Aleluia. Outro dia, queridos, eu estava pensando algumas coisas a meu respeito e sobre a minha vida, sobre coisas que eu queria avançar, coisas que eu queria crescer, coisas que eu queria viver. Eu pensando a respeito da minha própria vida. E eu não sei você, mas eu tenho 2 filhos pequenos e tem hora que eu quero orar e é difícil, né? Então, sabe o que eu faço? Eu fecho a porta do quarto, fecho a porta do banheiro e tranco. Aí eu fico lá, quietinha. Às vezes eles vêm chamar e eu falo, a mamãe está no banheiro. Eu falo, só que eu estou orando. É o lugar que eu consigo silêncio na minha casa. Se você tem um lugar, tem aquele filme Quarto de Oração, a mulher conseguia ficar dentro do closet. Meu sonho, né, era ter uma chave no meu closet, mas eu não tenho. Então, é assim que eu faço. Eu tranco, eu me ajoelho ali, eu clamo, eu oro, eu adoro. É o meu lugar de oração, né, que eu consigo ficar quieta. E não tem muitos dias não, queridos. Eu estava orando e falando com Deus algumas coisas a respeito da minha vida. E comecei a orar, comecei a adorar, comecei a chorar, adorando a Deus. E Deus falou algo comigo. Sabe quando vem uma voz assim suave, uma impressão por dentro. E o que chegou para mim, a informação que veio para mim foi o seguinte, queridos. Estude a vida de Moisés. E assim eu fiz. E eu comecei a estudar Moisés desde o seu nascimento e fiquei lendo e lendo. E Deus trouxe coisas muito preciosas para a minha vida. Eu queria compartilhar com você aquilo que Deus me ensinou. Amém? E eu creio que, de alguma forma, vai atingir o seu coração. Amém, queridos?
Eu não sei se todos vocês sabem, mas Moisés, queridos, ele nasceu numa época em que o rei do Egito, ele estava percebendo que o povo de Israel estava crescendo demais. E ele começou a se sentir ameaçado. Ele falou, um dia esse pessoal cresce aí e vai querer lutar contra nós. Eu não posso aceitar isso. E ele pegou e determinou que as parteiras, assim que nascesse um menino, que elas matassem os meninos e deixassem sobreviver apenas as mulheres. Só que elas temeram a Deus e resolveram não fazer isso. E ele ficou indignado, porque os meninos continuaram a nascer, e ele deu uma outra ordem. E ele determinou o seguinte: todos os homens que nascerem, é para jogar esses homens no rio. Todos eles, sem exceção. E, queridos, um dia um casal da tribo de Levi tiveram um filho. E quando ela viu aquele menino, ela falou, eu não posso fazer isso com meu filho. E ela amamentou, escondido aquele bebê, por 3 meses. Só que ela viu que não dava mais para ela esconder. Quantos sabem que neném chora? As pessoas iam perceber, as pessoas iam ver, e não dava mais para esconder. Então, queridos, ela fez um ato de desespero, crendo que o Senhor livraria o seu filho. E ela pegou um cesto, cobriu de piche, preparou aquele cesto, com certeza deixou ele bem fofinho, colocou o menino dentro, que depois se chamaria Moisés, colocou esse menino dentro do cesto, dentro de um rio. E a filha dela, a irmã de Moisés, ficou acompanhando aquele cesto que ia saindo pelo rio, ficou acompanhando. E viu quando a princesa, ela foi tomar banho no rio. E ela ficou ali por perto, e quando a princesa viu aquele cesto, ela falou, pega aquilo ali, deixa eu ver o que é. E quando ela abriu, ela viu aquele menino. E ela falou, eu não posso deixar esse menino aqui no rio. O que eu vou fazer? Aí a irmã dele, que estava por ali, ela falou, se você quiser, eu posso conseguir uma mulher para ser a mãe de leite dele. Aí ela, tá certo. Então, dá esse menino para uma mulher para ser a mãe de leite. E quando ele estiver na idade certa, você traz para mim. E assim, a mãe de Moisés amamentou ele. E quando ele já estava crescidinho, quando ele desmamou, ela entregou o seu filho. E aquele menino que tinha um destino de morte, e aquele menino que tinha tudo para ter morrido, ter sido afogado ali naquele rio, como muitos pais devem ter feito, aquele menino foi salvo. E ele só não foi salvo simplesmente, mas ele teve uma educação de príncipe. E ele foi criado como filho do rei. E aquele menino, queridos, ele foi educado, ele foi treinado. Não sei se você já viu, né, já leu alguma coisa a respeito dos reis, dos príncipes, mas um príncipe, ele tem as melhores escolas, os melhores ensinamentos, ele tem a melhor educação, ele veste a melhor roupa. Um príncipe, ele aprende a cultura, não só do povo, mas ele aprende outras coisas para que ele possa, num futuro, poder governar um país. Moisés não foi somente salvo, mas Moisés, ele foi tratado como filho do rei. E ele recebeu o melhor. E foi ensinado no melhor. E quando ele já era adulto, ele estava andando com seus irmãos adotivos, e ele começou a ver o seu povo, que era escravo, sendo maltratado. E ele ficou revoltado, ele viu uma cena, ele ficou revoltado, e ele foi lutar por aquilo, e acabou matando
aquele homem egípcio que estava machucando o seu povo. E ele pegou, ficou desesperado, não sabia o que fazer, escondeu aquele homem e ele ficou esperando. Só que no outro dia, uma pessoa fez um comentário que ele entendeu, as pessoas sabem, ele falou, eu vou ter que fugir. Porque, queridos, ele não era verdadeiramente um egípcio, então ele corria risco. Então, ele fugiu. Ele fugiu para um lugar distante e ali ele conheceu um povo que não era o seu povo. Ele conheceu um povo e ele se casou e ele teve filhos. E ele começou a trabalhar com o seu sogro. E ele começou a trabalhar como um pastor de ovelhas. E ele estava ali trabalhando num dia comum, ali trabalhando e, de repente, numa montanha, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ele olhou para o lado e ele viu uma sarça. Era uma planta, como uma moita, pegando fogo. Ele olhou aquilo, só que ele achou estranho, porque ela pegava fogo, só que ela não se queimava. Ela não se desfazia, ela continuava inteira. O fogo estava lá, mas e ele achou aquilo muito estranho. E ele foi se aproximando daquilo. E aquilo, queridos, era um sinal de Deus, porque ele queria tratar algo com Moisés. Ele tinha algo para Moisés, ele tinha um chamado para Moisés. Ele tinha algo que Moisés precisava cumprir. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodos. No capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3. Êxodo 3, versículo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá certo? Aleluia. Posso ler? Então, disse consigo mesmo, irei para lá, isso é Moisés dizendo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais, sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor, a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, aqui nós lemos o seguinte: Moisés, ele viu aquela planta pegar fogo, e aquilo era como se Deus o tivesse chamando. E queridos, eu vou te dizer, eu não sei se você um dia vai ver uma planta pegando fogo, mas o Senhor, algumas coisas podem acontecer na sua vida que vão atrair você para Ele.
Talvez não seja uma planta pegando fogo, mas talvez seja uma palavra, um versículo que vai saltar, um milagre que você vai ver, ou uma pessoa que vai vir e vai simplesmente dar um abraço em você naquele dia que você estava angustiado. E você vai perceber que o Senhor está ali, que o Senhor está falando com você, que o Senhor está te atraindo. Amém, queridos? E eu quero te falar, você que veio aqui hoje, você não veio à toa. O Senhor te atraiu para estar aqui nessa noite, amém? Porque é algo que Ele precisa dizer para você nessa noite. Então você foi atraído, amém, querido? Aí, querido, Moisés, ele ali viu tudo aquilo e Deus falou com ele. Meu Deus, Deus falou com ele, ele escondeu o rosto, que ele temeu olhar o Senhor. E quando Deus falou com ele, Deus, sabe o que Deus disse? Você é a resposta da oração de muitas pessoas. Deus disse algo para Moisés que era algo muito forte. Ser a resposta da oração de alguém, queridos, é algo que pode trazer um peso de responsabilidade para a nossa vida. Saber que alguém desejou algo e que você é a pessoa responsável por levar alívio, refrigério, socorro para aquela pessoa é algo que pode trazer um peso de responsabilidade para você. E foi exatamente isso que Moisés sentiu. Deus falou aquilo, é mais ou menos assim, existe um povo, toda uma nação que está escravizada, clamando por misericórdia, e você, Moisés, a pessoa que vai libertar esse povo, que vai diante do faraó e vai libertar aquelas pessoas. Aí Moisés sentiu, ele sentiu o peso da responsabilidade. E aí começa o processo. Começa um processo de indagação, de questionamento, que eu e você, muitas vezes nos encontramos nesse processo, queridos. Muitas vezes a gente se vê diante de uma oportunidade ou diante de um desafio. Pode ser que para outras pessoas aquilo seja simples, mas você sabe os seus limites, você supostamente conhece todas as suas habilidades. E quando você se vê diante daquele desafio, o coração acelera. Isso, querido, se for profissionalmente, imagina se você recebe uma promoção de algo que você não estava esperando e, de repente, fala, você vai ser o chefe daquelas pessoas. Uau, vem aquele peso, aquele gelo. Imagina se é Deus falando com você. Não é o seu chefe, não é o patrão, é Deus. Deus dizendo, existe algo para você fazer e eu preciso que você faça. Qual seria a sua reação? Vamos ver qual foi a reação de Moisés e vamos aprender, queridos, com as respostas que Deus deu a ele. Amém? Moisés, ele levantou 5 pontos. Ele questionou 5 coisas. Sabe quando alguém te fala uma coisa, aí você, mas e isso? Aí você explica mais um pouco, mas e isso? A pessoa fica tentando achar dificuldade, não está entendendo o que você está dizendo. Foi isso que aconteceu com Moisés. E aí, queridos, quando Deus deu esse desafio para Moisés, no versículo 11, ele fez a primeira pergunta. Ele disse, então, Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? E tirar do Egito os filhos de Israel. Queridos, a primeira pergunta de Moisés foi, quem sou eu? Quem sou eu? Queridos, para você vencer os obstáculos que vêm para você durante o seu dia a dia, sobre a sua vida, coisas do seu dia a dia mesmo, às vezes é um filho que adoece,
Às vezes é o pneu que fura. Coisas simples, às vezes, que acontecem. Um colega de trabalho que fala com você de forma ríspida, de forma mal educada, e você fica, que o sangue chega, sobe o sangue. E quando você lê na Bíblia, quando você ouve uma pregação, e quando você percebe dentro de você algo falando assim, não se preocupa, você consegue, você vence isso. Muitas vezes a primeira pergunta que vem é: quem sou eu? Quem sou eu para vencer esse desafio? Quem sou eu diante do inimigo? Quem sou eu diante dessa circunstância? Queridos, e Deus, Ele respondeu para Moisés: eu sou contigo. Quando Moisés questionou, quem sou eu? E diante dessa circunstância, diante desse problema, diante desse monstro que se levantou, diante desse desafio, Deus disse para ele: eu sou contigo. E eu digo para você nessa noite, Deus é contigo. Não importa o desafio, não importa a circunstância, Deus é contigo. Amém? Queridos, aí Deus respondeu isso, aí Moisés teve outra pergunta, ele questionou outra coisa. No versículo 13, ele fala assim: e disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, e vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? E Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou. Ei, Deus é aquele que fez todas as coisas. Deus é aquele que criou esse universo para você desfrutar dele. Deus é aquele que enviou Jesus para resgatar você, para sarar você, para livrar você. Ele responde nessa noite para você: eu sou. Eu sou. E Deus disse aqui para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos pais deles, aqueles que eles têm confiado, aquele que eles têm clamado. Eu sou. Não se preocupa, Moisés, eu sou. Deus fala para você nessa noite: não se preocupe se alguém questionar quem é o seu Deus. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é forte. O seu Deus foi aquele que formou você. Foi aquele que pensou em você muito antes de você nascer. Quando você estava lá na barriga da sua mãe, Ele já via você, Ele já amava você, Ele pensava em você, Ele planejava coisas para você. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai. Amém? E Moisés fez outra pergunta: e se me disserem que não é você? E aí? E se questionarem? Queridos, muitos de nós, quando resolvemos nos posicionar em determinada circunstância, pessoas vêm questionar. Às vezes você tem um problema no casamento e você resolve se posicionar, amar. E você resolve mudar. E você resolve seguir a orientação de Deus. E você resolve se firmar. Às vezes você está vivendo um problema financeiro. As pessoas, todo mundo só fala em crise, só fala que o país está cheio de problema. E você resolve se posicionar. Muitas vezes, as pessoas se levantam para questionar você. E quando eles falam: nossa, e aí, como é que está lá na sua loja? Como é que está na sua empresa? Porque aqui está terrível. O cliente sumiu, eu não sei o que aconteceu. E se você resolve se levantar em fé e começar a dizer: eu não estou nem vendo crise. Eu vivo
Eu não vivo em crise. As pessoas não dizem, eu não vivo. A gente ouve na igreja, a gente ouve as pessoas falando, eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo. E você começa a dizer, eu vivo na palavra, eu sigo a um Deus vivo, meu Deus vai me prosperar. Se você começa a dizer isso, as pessoas começam a questionar, sim. As pessoas começam a dizer, que Deus é esse? E você vai começar a dizer, o meu Deus é um Deus poderoso, é o meu Pai, é aquele que me gerou. Amém? No versículo 1 do capítulo 4, aí Moisés faz a terceira pergunta. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois eles dirão, o Senhor não te apareceu. Deus disse para ele, eu sou contigo, Moisés. Depois Deus disse, eu sou aquele que é com você desde o princípio, eu sou aquele que é com você, com seus pais, com todos os seus familiares, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o de Isaac, de Jacó. E Moisés levanta outro questionamento. E Moisés diz, mas se as pessoas ainda questionarem o Deus que me enviou? Aí, queridos, Deus fez algo tremendo agora. Deus fez algo tremendo. Deus perguntou para Moisés, o que você tem nas suas mãos? Queridos, e Moisés, ele tinha um cajado. Vocês lembram o que eu disse que ele estava fazendo quando ele viu a planta pegando fogo? Quem lembra? Pastoreando as ovelhas, né? Quantos aqui sabem que um pastor de ovelha, ele anda com um cajado? Para guiar, para orientar, para direcionar as ovelhas. E Deus perguntou, o que você tem na sua mão? Você sabe o que ele tinha na mão? Ele tinha um instrumento de trabalho. E Deus disse para ele, joga esse cajado no chão. E quando ele fez isso, aquele pedaço de madeira virou uma cobra. Sabe o que Deus quer te dizer nessa noite? Eu quero que você agarre isso. Um desafio pode vir para você, uma dificuldade pode chegar, ou uma oportunidade. E quando você se questionar, quem eu sou? Será que as pessoas vão acreditar naquilo que eu vou falar? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Olha o que Deus diz para você nessa noite. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? O que ele tinha nas mãos era uma ferramenta de trabalho. Isso significa que você tem algo que é suficiente para Deus usar você. Talvez você esteja esperando, querido, chegar, eu quero chegar num certo nível para eu poder conseguir aquela oportunidade. Não, porque eu vou fazer tal curso, eu vou estudar, fazer tal coisa, e daqui 5 anos, aí pode ser que eu alcance aquilo. Ou pode ser que você tenha vivido um casamento com muitas dificuldades. E quando você ouve uma palavra, quando você sabe que o que Deus tem para você é um casamento feliz, é uma família estruturada, aí você olha e fala, como? E Deus pergunta, o que você tem nas mãos? Se você tem a oportunidade, querido, de se envolver no ministério, dentro da igreja, se você vê um aviso como esse, nós assistimos hoje à noite, que você ouve um convite, se envolva. E você pensa, não, primeiro eu vou fazer tal coisa, para depois, se eu chegar no nível do pastor, aí eu começo a me envolver. E Deus pergunta para você nessa noite, o que você tem nas mãos? Qual é a ferramenta que você tem nas mãos? Ou seja, qual é a habilidade que você tem, que você acha que ela é tão natural, que ela é simples? Moisés tinha um pedaço de madeira na mão, que ele usava para direcionar as ovelhas. O que você tem nas mãos?
Você vai esperar o quê, querido, para arregaçar suas mangas e começar a enfrentar os desafios que vão aparecer, para começar a dizer, eu posso, eu consigo, o meu Deus está comigo, eu não estou sozinho? O que você está esperando? Deus pergunta para você, o que você tem nas suas mãos? Às vezes, querido, você é uma pessoa que fala bem, fez até um curso de oratória, e você está com um problema no seu casamento, e Deus pergunta, o que você tem nas suas mãos? Aí você olha o seu currículo e fala, eu tenho um curso de oratória, e Deus te diz. Então comece a falar bem com as pessoas da sua casa. Se comunique bem, se explique, ouça. Um bom orador é aquele que faz isso. Às vezes você é uma pessoa que tem tantos amigos, simpático. No seu trabalho você não tem problema de relacionamento, mas em casa você não consegue ser bem-sucedido. E Deus te pergunta nessa noite, o que você tem nas suas mãos? Você não é tão simpático com os de fora, seja simpático com os de dentro. Às vezes você tem vontade de se envolver na igreja, mas você acha que não tem conhecimento suficiente. E Deus pergunta, o que você tem nas suas mãos? O Senhor, querido, o que Ele precisa de você é um coração envolvido, um coração entregue. É amor por Ele, acima de todas as coisas, para começar a se envolver. Porque, querido, existe um trabalho que precisa ser feito. Um trabalho aqui em Campo Grande, um trabalho nesse estado, um trabalho nesse país, um trabalho nas nações. Querido, pessoas estão chorando. Nesse momento, tem pessoas que estão pensando em suicídio. Nesse momento, tem pessoas que estão pensando em desistir de tudo. Nesse momento, existem pessoas chorando e falando, tudo que eu queria era uma resposta, essa vida não tem sentido. E você que tem sido alimentado, querido, você pode achar que o que você tem é pouco, mas eu vou te dizer, o que você tem é suficiente. O que você tem é suficiente para dar uma palavra para uma pessoa no ponto de ônibus. O que você tem é suficiente para quando você encontrar alguém no banheiro lá na sua empresa, ver uma pessoa chorando, você dar um abraço, você falar algo para ela. Você falar, existe um Deus que é poderoso e que pode te tirar desse momento que você está vivendo. Você não precisa saber a Bíblia de cor, querido, para você poder dizer uma palavra para alguém. Deus te pergunta nessa noite o que você tem nas suas mãos. Talvez você tenha uma pessoa na sua família que esteja doente. E você se vê incapaz. Você se vê impossibilidade de fazer alguma coisa. Uma vez eu viajei. Eu estava viajando, eu ia ficar 18 dias fora, eu e meu esposo. E minha sogra ficou com os meus filhos. E eu falava com ela praticamente todos os dias. E um dos meus filhos ficou doente. E filho ficar doente já é uma coisa para a mãe, já é uma coisa muito dolorosa. E estando longe, então, terrível. E eu falava com a minha dona Araci, faz isso, faz tal coisa, leva no pediatra. E eu peguei, um dia liguei para minha mãe durante essa viagem, e a minha mãe falou assim para mim, minha filha, faz alguma coisa, está muito difícil para sua sogra. Só que eu estava em outro país. Eu ia fazer o quê? E quando eu desliguei o telefone, eu fiquei tão arrasada. E eu orei, eu falei, pai, o que eu vou fazer? Eu não tenho que fazer tudo que eu sabia. Eu já falei para minha sogra. E Deus diz, querido, para nós diante dos problemas, o que você tem na sua mão? Sabe o que eu tinha na minha mão, querido? O que eu tinha dentro de mim, sabe qual era a minha ferramenta? Eu me ajoelhei e eu comecei a orar. Eu falei, eu não vou ficar mais confiando em remédio, eu não vou confiar em médico. Eu vou confiar que na oração não tem distância. Eu vou confiar que meu Deus é um Deus que cura. Eu vou confiar que meu Deus é aquele Deus que entregou seu filho por amor a mim. E por causa disso, todas as enfermidades foram levadas com Jesus naquela cruz. E eu me ajoelhei naquele quarto e eu comecei a orar. E eu comecei a clamar, querido. Deus, sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã, quando eu liguei, não tinha febre mais. Não tinha febre mais. O que você tem nas suas mãos?
O que tem surgido para você, que você tem sido tímido para enfrentar. Nenhuma oportunidade que chegar diante de você é grande demais que você não possa na sua vida, em Deus, o que você tem nas suas mãos. E Moisés, depois disso, e Deus fez outras coisas também, falou sobre outras coisas, mas outros milagres que poderiam acontecer através das mãos de Moisés. E Moisés faz outra pergunta para Deus. E ele diz assim: no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse o teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés viu que ele poderia fazer algo, mas Deus disse para ele que ele precisaria ir até o faraó e dizer ao faraó que libertasse o povo. E Moisés começou a se sentir pressionado, e Moisés falou assim: Deus, mas eu não sei falar, eu gaguejo, eu não falo direito, eu não falo bem, nunca falei, e nem vou falar agora. E Deus disse algo para ele. E Deus disse para Moisés, versículo 11, respondeu-lhe Senhor: quem fez a boca do homem? Deus fala para você nessa noite: quem você acha que formou você? Deus, mas eu não falo direito. Quem fez a sua boca? Deus, é porque, sei lá, eu não sei se eu consigo me expressar bem. Parece que às vezes Quem formou você? Você, desde quando você era um bebê. Isso foi em vão? Não. Para você, eu te... Amém? Aquele que é essa expressão perdeu a... Ah, meu Deus, né? Deus falou assim: eu vou levantar alguém, Moisés, para te ajudar. Você, mas eu quero você, Moisés. E Moisés falou com o faraó. Ele não ficava calado e só dizia: diga a ele que Deus falou isso. Ei, fala para ele. Mas quando você vai lendo, Deus sabia daquilo que Moisés poderia fazer. Mas Moisés, querido, eu quero te dizer, se você ainda continua dizendo a Deus: ah, não dá, ah, isso aqui não posso, isso aqui não. Deus para te ajudar. E você abre a sua boca, o seu Senhor e Salvador, abre o seu coração e fala: eu quero uma vida de alegria. Quando você fala isso, que algo acontece dentro de você. Não é por fora, é por dentro de você. Passa a habitar em você. Deus levantou Arão e hoje Deus levantou alguém, o Espírito Santo. E ele fala com você, e ele te ensina, e ele é seu amigo, e ele cuida de você, e ele está perto de você. E quando você se depara com uma situação que você fala: e agora? O Espírito Santo vem e te ajuda.
Amém? Que nessa noite você tenha feito. Ia até o faraó e ele falava a respeito das pragas que conduziu o povo por 40 anos num deserto e muitos milagres para que coisas aconteçam. Moisés, Deus perguntou: o que é isso na sua mão? E Moisés disse: é um cajado. E ele falou: joga esse cajado no chão. E aquele cajado se tornou uma cobra. Existia um processo de obediência quando Moisés jogou aquele cajado. Queridos, na medida que Moisés obedecia a Deus, seguindo as orientações, seguindo o plano, as coisas aconteciam. Realmente, através das mãos de Moisés, o povo foi liberto. Aconteceu. E sabe o que acontece, querido? Quando você une o que aparentemente é natural em você, natural no sentido de óbvio, e natural no sentido de ferramentas. Quando você une aquele conhecimento que você tem, aquela habilidade que você tem, aquela facilidade, quando você une isso à obediência, sabe o que vai acontecer? O sobrenatural. O sobrenatural de Deus, ele vai acontecer quando você obedecer a Ele. E eu quero te desafiar. Eu quero desafiar você a pegar o seu cajado e lançar o seu cajado e ver e experimentar o sobrenatural de Deus. Existe algo para você viver, querido. Não perca aquilo que o Senhor tem para você. Não perca os alvos que o Senhor tem para você. Se anime em Deus. Se anime em Deus. Creia que Ele é contigo. Receba, querido. Mergulhe no sobrenatural de Deus. Viva, querido, o sobrenatural. Na medida que você obedecer ao Senhor. Na medida que você fizer aquilo que aparentemente é tão simples. Aparentemente é tão simples. Quando eu naquele quarto, a muitos quilômetros de distância dos meus filhos, eu me ajoelhei e comecei a orar, eu fiz algo que é um ensinamento básico. Eu orei. É algo que você aprende, que você pode fazer desde quando você é criança. Existe algo que você sabe que precisa fazer, mas eu quero te desafiar. Chegou o dia de agir. Chegou o dia de enfrentar o desafio que chegou para você. Chegou o dia de você enfrentar o problema que você tem vivido. Chegou o dia, querido, de você enfrentar circunstâncias. Chegou o dia de você encarar que você sim tem um chamado em Deus. Chegou o momento de você entender que existe alguém que está orando nesse momento. Existe um povo que está clamando. Queridos, alguém que está nesse lugar, quando veio para essa igreja, ele se deu a última chance. Alguém que está nesse lugar, pediu a Deus hoje à tarde e disse: é a última chance. Será que esse Deus existe mesmo? Será que Deus pode fazer algo na minha vida? Existe alguém hoje que fez uma oração. Pai, se o Senhor existe, se manifesta na minha vida. E eu te digo, chegou a sua vez. Essa é a sua noite. Essa é a sua nova vida.
Se abra para o Senhor e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Existe uma família aqui nessa noite. Uma família que tem vivido problemas e não sabe se o melhor é permanecer juntos, que tem vivido de aparência. Eu te digo, esse não é o melhor de Deus para a sua vida. Deus planejou uma família completa. Deus planejou uma família feliz. E Deus te diz nessa noite, o que você tem na sua mão, é isso que você vai usar para mudar o seu casamento. Existe uma chance para vocês, como casal. Mas vocês precisam usar as ferramentas que vocês têm. Aquilo que você usa com as pessoas lá fora. Aquilo que você usa com seus amigos. Aquela forma como você fala no telefone. Querido, se a esposa de um amigo seu se atrasa, como é que você fala para ela? Isso é hora? Nós estamos atrasados, nós vamos perder nosso compromisso, blá, 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 blá. Como é que você reage a ela? Ela fala, me desculpe, eu me atrasei, e você diz o quê? Tudo bem. A mesma ferramenta que você usa lá fora, a mesma estratégia, a mesma simpatia, o mesmo esforço, a mesma energia que você usa, aquela energia que você usa para cativar o seu chefe, porque você sabe que precisa tratar ele bem, aquela mesma energia que você usa, esse é o seu cajado. Os seus filhos, a dificuldade que você, pai, tem tido de lidar com seu filho, você não tem aceitado o comportamento que ele tem tido, você tem tido dificuldade de engolir aquilo que ele tem falado, e você quer se colocar, se posicionar, você precisa mesmo, porque você é autoridade, só que você vai se posicionar da mesma forma que você se posicionaria com um liderado seu, com autoridade, mas em amor. Porque lá fora você age em amor, porque você sabe que precisa das pessoas, mas você precisa do seu filho. Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são um presente do Senhor. Mas tem muitos pais que têm duvidado que é um bom presente. O seu filho é um presente maravilhoso que o Senhor te deu, como uma massa de modelar, que você precisa modelar aquela massa, para que ela se torne alguma coisa, para que ela crie uma forma. E na medida que você age com agressividade, revoltado, quebra as coisas em casa, é como se você pegasse um pedaço daquela massa e jogasse no lixo. Você não quer perder o seu filho. Se posicione. Se posicione. A mesma ferramenta que você usa com o seu vizinho. Aquele mesmo jeito de tratar. Aquela mesma paciência. É essa que você tem que usar com seu filho. Quando os seus vizinhos põem um som alto, você espera um tempo. Até chamar a polícia, né? Você espera um tempo para ver se ele vai abaixar o som, até você ter algum tipo de reação. Com o seu filho, tenha o mesmo comportamento. O que você tem nas suas mãos. Você que está fazendo escola de ministros, você tem ouvido coisas e vai ouvir muito mais. Você vai ser inspirado, você vai se empolgar com algumas coisas, mas muitas vezes você vai agir como Moisés. Não se esqueça, Deus te diz, eu sou. Eu sou com você, eu sou o mesmo Deus. O que você tem nas suas mãos? Amém.